Então vamos continuar falando sobre estimadores e agora a gente vai estimar o valor de uma proporção, certo? Então o que eu vou fazer aqui parece que é um pouco desconectado da realidade, porque a gente vai fazer a parte mais teórica, né? Então a gente vai supor algumas coisas que na prática não fazem sentido, mas a gente tem que fazer essas suposições para conseguir entender com mais facilidade o que é que vai acontecer com a proporção. Beleza? Então vamos lá. Então, a distribuição amostral da proporção, né? Você vai ter lá a população. Esse aqui é um slide do Barbeta, daquele livro, né, Estatística para curso de Engenharia Informática. Então você tem aqui uma população finita com N elementos, tá? Dessa população você arranca fora uma amostra de tamanho Nzinho pequeno. Então você vai separar, né, a população entre tem a característica que você quer ou não tem a característica que você quer, certo? Então a proporção seria uma variável aleatória, a Bernoulli, né? E aí ele chamou aqui de P a proporção dos elementos na população, né? Isso aqui vou botar aqui, ó, escrever aqui, da população, certo? E aqui é da amostra, né? Ou ele tem ou não tem, certo? Então na amostra também vai virar uma variável Bernoulli, certo? Então se a amostra tem N elementos, um estimador, né, para a proporção, você vai olhar na amostra quantos tem e vai dividir por N, certo? Qual é a coisa, né? Esse cara aqui depende da amostra. Se você escolhe amostras diferentes, né, vai dar valores diferentes para esta proporção na amostra, certo? Aí você tem que começar a ter esse entendimento agora do seguinte: se a população aumenta muito, né, se esse N cresce, esse aqui, você vai botando mais e mais gente aqui, né? Então, à medida que ele vai aumentando, a proporção amostral vai ficando mais perto da proporção da população, né? E aí a gente vai começar a fazer as contas, supondo que a proporção amostral é uma variável aleatória, beleza? Então vamos lá. Aqui que vem a parte que eu falei para vocês que não faz muito sentido. Porque aqui a gente vai assumir que a característica que a gente está estudando, a gente sabe a proporção na população de quantas pessoas ou quantos indivíduos têm essa determinada característica, certo? Então, para cada elemento X da população aqui, né, você tem que ele não tem a característica com proporção 1 menos P, ou ele tem a característica com proporção P, né? Isso daqui é da população, né? A população. Então tá vendo que não faz muito sentido essa coisa? Porque se você sabe a proporção populacional, para que raios farás uma amostra, né? Para quê? Para entender como que funciona a distribuição amostral da proporção, né? Para isso. Então olha só, essa variável aleatória x, que é da população, que marca quando o cara tem ou não tem a característica, tem valor esperado P, porque é Bernoulli, e a variância é P que multiplica 1 menos P. Tranquilo, né? Então agora a gente vai fazer uma amostra aleatória simples com N indivíduos aí. E aí, para que essa amostra aleatória simples, né? Para facilitar o cálculo da variância. A gente vai querer descobrir como é que funciona essa proporção aqui, tá? Então, olha só, o que é isso? Essa proporção você está somando, como você fez uma amostra da população, cada x desse aqui se distribui de acordo com a distribuição de x, né? Então, posso anotar isso aqui, ó. Cada xi tem a mesma distribuição de x, né? Que é uma Bernoulli, né? Eita. De parâmetro P, que a gente sabe qual é a proporção lá. Então, você está somando várias Bernoullis e dividindo por N, né? Parece uma média, certo?
Aí a próxima pergunta é: qual é o valor esperado e qual é a variância? Né? Então, ó, o valor esperado, você vai botar aqui, né, que é o valor esperado da soma dividido por n. Né? Então, cada uma dessas daqui tem distribuição, que a gente já viu, né, Bernoulli. De parâmetro P. Então, você está somando de 1 até n, você tem quantas Bernoullis do tipo, né, com parâmetro P? N. E aí o valor esperado, né, separa, né, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, então fica n vezes o valor esperado de x dividido por n, que está P. Então, olha só, aqui ó, você pode concluir que o valor esperado dessa proporção é o valor da proporção populacional, né? E a variância vai ser, aí você tem que usar as propriedades da variância, né? A variância da soma, quando você divide por n, como é ao quadrado, então vai sair esse n ao quadrado aqui, né? Certo? Se você está pegando a variável aleatória, é que nem, eu não sei, não dá tempo de fazer isso aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Então, se você tem uma constante multiplicando uma variável aleatória, a variância, quando você vai fazer, vai sair essa constante ao quadrado, porque a variância é feita ao quadrado, lembra? É x menos a média ao quadrado. Né? E se todas essas coisas estão multiplicadas por 3, você bota o 3 em evidência e vai ficar 3 ao quadrado multiplicando fora. Então a variância da soma é a soma das variâncias menos as covariâncias do negócio. É aí que está a mágica de ter isso daqui. Ó. A amostra aleatória simples faz com que as variáveis, né, sejam independentes. Xi vai ser independente de xj, né? Se o i for diferente de j. Isso é que é a vantagem de ter uma amostra aleatória simples. Certo? E aí, quando você faz essa soma, você não tem que esquentar com a covariância, porque a covariância entre as duas é sempre zero. Entre qualquer par é sempre zero. Então, some. Né? Daí, a variância da estimativa, né? Ou do estimador da proporção, é P multiplica o menos P sobre N. Né? Então você tem que isso aqui é igual a isso daqui. Então dessa característica aqui, ó, a gente pode dizer que ele é não viciado, né? Ou seja, você espera que a proporção amostral seja a proporção populacional. E aqui, ó, como isso daqui nem depende de n, quando você fizer o limite da população aumentando, continua P, né? E a variância, se você fizer o n para o infinito, tende a zero. Então, juntando essas duas coisas... Onde é que eu vou juntar isso aqui, meu Deus do céu? Nem sei. Vou pegar aqui, ó, juntando aqui e aqui, a cor ficou feia, né? Você tem que ele é consistente. Eita, não, não tá bom não, né? Essa cor aqui tá horrível. Deixa eu ver se ele melhora aí. Mas assim... Então você tem que ele é um, ó, esse estimador para proporção, ele é um estimador que é não viciado, porque o valor esperado dá P, e o limite, quando você vai olhar para a variância, é zero. Né? Quanto mais elementos você tem na amostra, mais perto do que você precisa, o valor desse P chapéu aqui vai ficar, né? P circunflexo, né? Que é uma loucura. Tá bom? Então, só para resumir, né? Ele não é viciado, ele é consistente. Falta saber, né? Qual é a distância entre esse Pzinho e esse P, que é o estimador e o valor da população, né? E como que essa variável aleatória, que é a soma desse monte de Bernoulli aqui, como que ele se distribui, né? Falta determinar essas coisas. Lembrando que se você já sabe o valor de P, não faz sentido fazer, né, uma amostra para estimar qual seria o valor de P, porque você já sabe. Beleza? Então é assim que a gente vai fazer as contas com a proporção, para determinar coisas da proporção populacional através de uma amostra.
tá bom? Então no próximo vídeo a gente continua falando sobre média amostral, certo? O que você tem que lembrar daqui? Você tem que lembrar que esse trocinho aqui é uma variável aleatória, então você não vai ter certeza dos resultados que tiverem aqui, porque tem uma característica aleatória nesse troço. Quando você faz o valor esperado disso, dá a proporção da população, a variância desse troço, você vai botar que é isso aqui, 1 menos isso aqui sobre isso aqui. Então, nesse caso aqui, só dá para calcular a variância se a gente souber a distribuição, se a gente souber a proporção em si, né? Coisa que não acontece na vida real. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco, beleza? Então esse foi o primeiro estimador aí que a gente vai utilizar.